Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Que é a meditação do dia 7/10, o vídeo, do tema estudar para que sua santidade seja confirmada. E já que no início, um ponto assim que me chamou a atenção, enquanto ela lia, além de ler aqui o texto, é aqui, logo no início, que Jesus fala assim: para fazer então com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti mesma nada podes fazer. Sou eu que cuido bem das almas quando elas se atribuem a si mesmo o que fazem, querendo me fazer tantos roubos das minhas graças. Eu botei assim entre parênteses: para essas almas Jesus fecha os caminhos. Então, para essas almas que atribuem a si mesmo tudo o que faz, e atribui a si mesmo, todas as coisas, ali que ela faz e que se procura ali fazer, o trabalho, o dinheiro, que ganha, todo o movimento ela atribui a si, ela não vê Deus, em nenhuma situação, ela atribui a si, ali as forças que ela tem para trabalhar, para fazer as coisas, a inteligência. Então, assim, ela atribui a si: eu trabalhei, eu me sustento, eu, fui persistente, tive forças, eu fiz isso. Então, é tudo, atribui a si tudo, E aí Jesus está dizendo: essas almas que atribuem a si, todas as coisas e não reconhece eu, não reconhece que sou eu, o doador da vida, de tudo, é Ele que dá tudo, E a alma não reconhece. Então, a essas pessoas, ele disse aqui que ele sabe muito bem, como cuidar dessas almas, que atribui a si, que é com as cruzes, justamente os sofrimentos das cruzes é para justamente iluminar as almas, trazer luz e elas entenderem, se porem no lugar delas. Que até mais depois do texto que ela estava lendo, mais embaixo ele fala assim, deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui, ó. Em vez disso, para aquelas que reconhecem em si mesma como nada, Então ele faz tudo isso, para que a alma se reconheça que ela é um nada, Que ela não é um nada. Se ela tem saúde, se ela está viva, se ela está respirando, se ela tem força, se ela tem constância,
se ela consegue trazer o pão de cada dia para casa, as coisas que são conquistadas, não é nada por ela mesma, né? É tudo permissão divina, é tudo ali disposição de Deus, né? Então, assim, se a alma reconhece em si mesma que ela não é nada e que eu sou generoso em inverter as minhas torrentes de graça, sabendo muito bem que nada elas se referem, entendeu? Então, ele é generoso, ele derrama as graças quando essas almas reconhecem o nada que é e que nada elas se refere a elas mesmas. Me agradece e tem estima que convém, eu achei isso interessante. Tem a estima que convém a si mesmas, de que são dependentes, né? Esse reconhecimento que dependemos de Deus, né? Totalmente. Estas vivem com medo de que, se não corresponderem, possa tirar-lhes o que lhes dei. Então é exatamente o que acontece, né? O homem ele atribui a si tudo, né? Ele se acha o salvador, né? Da pátria, salvador do mundo, né? Porque se é que nem esses políticos, né? Se eu me eleger, eu vou fazer o diferencial, né? Eu vou ver a nossa nação prosperar. Eu vou fazer a minha nação se atribuir esse tudo. Meu Deus, eu fico assim assustada com a soberba do humano, com o orgulho humano, né? Que de se achar alguma coisa, eles não conseguem enxergar, né? Diante de tanta informação no mundo, diante de tanta distração, né? Elas não param para meditar e entender, né? Que elas não são nada. Então Deus até permite as derrotas, mesmo as dificuldades, né? As humilhações para elas entenderem, né? Que elas são dependentes totalmente de Deus, que não depende delas nada, né? E é assim, eu vejo muito isso aqui em casa, né? O meu esposo até veio falar comigo porque ele tinha colocado, né, a bicicleta dele para vender, para ajudar aqui a cobrir algumas coisas de uns gastos, né? Então ele botou faz um tempo a bicicleta dele para vender, né? E até então ele não recebeu nenhuma proposta, né? E eu já tinha dito a ele, né, que ele precisa confiar em Deus, né, que isso acontece que é para ele entender, né, para ele entender que não é ele, não depende dele, não depende das forças dele, não depende dele mesmo, né, quem providencia é Deus, né, ele é um instrumento de Deus e quem providencia todas as coisas é Deus, quem dispõe todas as coisas é Deus, né, e as demoras é para você aprender a ter paciência e confiar em Deus, entender que não depende de você, né? E aí, então, faz uns dias que ele botou, né? E até agora ele não recebeu. E assim, quando foi agora ele veio me mostrar, olha só, né, ele veio me mostrar outra coisa que ele botou para vender. Aí ele botou o teclado dele também, um teclado que ele tem aqui para vender. Aí eu fiquei assim olhando pra cara dele, vai que, né? Não tá demorando, mas recebi nenhuma proposta das bicicletas aí. E pra ter mais assim opção, eu botei isso aqui. Eu disse o quê? Você tem ideia do que você tá fazendo? Sabe o que você tá falando com essa sua atitude? De que não confia em Deus. Que não quer esperar. Você quer fazer as coisas do seu jeito. Você não tá sabendo esperar, não tá sendo paciente. Você não espera em Deus, não tá confiando, não tem fé em Deus. Não espera em Deus. Você não quer esperar, você quer que saia do seu jeito, do seu modo e quer que venda logo. Não quer esperar o tempo de Deus, é no seu tempo. É isso que você está me falando com isso. É isso que você está mostrando para Deus. Nossa, eu fiquei assustada. Eu fiquei assim, assustada de ver. Sabe? Ele é só mais uma opção. Eu disse, não é só mais uma opção. Você está querendo estar no controle da situação. Você acha que está no controle da situação e você quer controlar o tempo de Deus. Você quer mostrar para Deus que ele está demorando demais. Que não é certo, né? Que ele deveria acelerar mais, que ele deveria fazer, eu sei aqui, melhor do que o Senhor, né? Eu vou resolver aqui a situação porque o Senhor não está sendo capaz de resolver. Meu Deus, isso é assustador e
na pessoa do meu esposo, eu vejo todas as almas. É exatamente o que acontece nos dias de hoje, né? Elas querem fazer por si mesmas, atribuem a si, não têm confiança em Deus, não querem esperar em Deus, né? Então querem acelerar tudo, não tem mais paciência, não querem mais fazer nenhum tipo de sacrifício, quanto mais fácil, melhor. E a gente vê as facilidades, né? E é assustador. Nossa, como Jesus ficou bravo. Eu fiquei, assim, assustada. E aí, sabe, eu cheguei, assim, me saíram assim, umas palavras que eu tenho certeza, assim, sem sombra de dúvidas, que era Jesus que queria dizer para ele. Porque saíram umas palavras que só depois eu fui pensar. Saiu sem nem eu pensar, sabe, sem ter pensar em nada, né? Porque eu não fico pensando no que dizer, né? Sempre quando eu vou conversar com meu esposo são palavras que vêm sem nem assim, sem a gente provocar, né? Porque se a gente provocar o que falar, ficar escolhendo o que falar é coisa do humano, né? Escolher o que falar. E aí quando Jesus me manda pra falar alguma coisa, eu falo, né? Sem nem pestanejar, né? Como é que fala? E aí eu disse, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Pela sua falta de confiança, por causa dessa sua atitude. Nenhum e nem outro. Assim como a bicicleta tava, você achou que estava demorando, não tava, você não estava tendo paciência em esperar a hora certa, em esperar Deus, né, providenciar, né, e Deus, o tempo certo de Deus, e pela sua impaciência, pela sua falta de confiança e esperança em Deus. Sabe o que vai acontecer? Nenhum e nem outro vai vender. Nenhum e nem outro. Não vai. As duas vão continuar demorando enquanto você não confiar. Enquanto você não confiar. Enquanto você não se pôr no seu lugar. Nenhum e nem outro vai vender. Para você aprender a confiar em Deus. Todos os dois vai ficar sem vender. Vai ficar sem propósito até você confiar nele. E até você entender que não depende de você. E agradeça a Deus por Deus estar fazendo isso. Agradeça a Deus. Porque é muito amor de Deus. Muito amor de Deus. É ridículo isso que você está fazendo. Ridículo. Assim eu fiquei assustada. Aí eu disse isso a ele, sabe? Não vai vender nenhum dos dois por causa do seu orgulho, da sua soberba e sua falta de confiança. Você está sendo orgulhoso, soberbo. Você está confiando em si mesmo. Você acha que é você que nos sustenta? Você acha que é você que providencia todas as coisas? Não é. Você é só um instrumento de Deus. Você faz a sua parte ali, né? Como é que diz a palavra que eu falei? Se corresponde, né? O que você tem que fazer é corresponder às disposições divinas. Você corresponde ali, você vai cumprir ali, né? Como pai, como marido. Mas você tem que entender que quem providencia é Deus. Você é um instrumento de Deus. Deus se serve de você, né? Para providenciar o pão de cada dia para a sua família. Deus se serve de você para nos amar. Deus se serve de você, né? Para amar através de você, para me amar através de você. E não vai. Vai demorar do mesmo jeito. Não pense, vai demorar do mesmo jeito. Porque não depende de você. E assim, nossa, eu fiquei tão assim, tão aborrecida, né? Eu senti Jesus tão aborrecido, assim, tão assim, sabe? Uma mistura de aborrecimento, de amargura, de tristeza, de decepção, não sei nem o que dizer, sabe? E saí e deixei ele ficar pensando também, não falei mais nada. Aí Jesus não me moveu a falar mais nada. Falei só isso. Só isso. Por causa dessa falta de confiança, não vai vender nenhum neutro. Vai demorar do mesmo jeito. Porque não depende de você. Então, assim, é exatamente que acontece, né? Então, eu vejo assim na pessoa do meu esposo, é assustador. É exatamente o que acontece no mundo. Né? As pessoas querem fazer do seu modo, do seu jeito e reclamam das demoras, murmura, né? E aí as demoras exatamente são as cruzes, né? As demoras que é o que Jesus fala, né? Eu sei como lidar com essas almas que atribui a si mesmo, né? Então, as cruzes, os sofrimentos,
as demoras, né? Que aí, diante das demoras, elas reclamam, murmuram, não aceitam e querem sair atropelando e sempre vai fazendo as coisas do seu jeito, né? E é complicado, né? E aí, é por isso que ele não derrama as graças, ele fecha os caminhos se fecham. E foi exatamente isso que Jesus, quando eu li aqui, eu lembrei, né? Foi exatamente o que Jesus disse para meu esposo: os caminhos se fecham, nenhum nem outro vai vender. Nenhum nem outro, todos os dois vão demorar do mesmo jeito. Porque os caminhos se fecham, porque atribui a si mesmo, né? Confia em si mesmo, porque é orgulhoso, é soberbo. Né? E é exatamente isso que acontece, né? De modo universal, né? É os modos de Deus, né? Para trabalhar a alma, para quebrar o humano, né? Para que elas entendam, né? Que elas não são independentes, elas dependem totalmente dele, né? E aí quando a alma reconhece, né, que ela não é um nada, né, que somos um nada e que depende totalmente de Deus, aí abre, né? É como a gente estava falando esses dias, né? É a mesma coisa, né, para quem está buscando os conhecimentos, né? E um exemplo aqui pra gente, né, que a gente já falou, né, para a divina vontade, né? É a mesma coisa, né, para os conhecimentos, né? As portas se fecham, né? Se a pessoa está cheia de si, que eu não consigo, eu não entendo, eu não posso, é difícil, eu tenho dificuldade, fecha porque tá no eu, né? A fé e a confiança tá no humano. Aí ela pensa que ela tem fé em Deus. Ela pensa que tem confiança em Deus, ela pensa que espera em Deus e que ama a Deus. Mas não, né? Está tudo no humano. E aí é por isso que Deus fecha. Fecha porque a fé está no humano, não está em Deus. Ela acha que tem fé em Deus, mas não tem. Quando a pessoa abre a boca e diz que eu não consigo, não posso, ou que eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E aí, então, por isso que ele não consegue entender, né? E aí, eu não consigo entender, né? Tá aí a explicação. Não consegue entender porque ainda tá no humano, né? A fé tá em si mesmo. A fé não está em Deus, está em si mesmo, né? Então, assim, é como se dissesse, não. Não, 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 não. A minha debilidade é muito maior do que o poder de Deus. Deus não tem poder sobre isso. É exatamente mais ou menos isso, né? Então, assim, é complicado, né? E aí, tem a ver, né? Eu queria fazer essa parte do que aconteceu com meu esposo, porque tem a ver com isso aqui, né? E assim, na pessoa dele, né? É exatamente como tá todas as almas, né? E aí eu falei, né? Conversando com Jesus seja feita, porque eu já tinha, né? Desde o primeiro momento ali que eu conheci a divina vontade, eu entreguei, né? O meu esposo, o meu filho, assim, né? Desde muito antes já tinha entregado, mas quando eu conheci a divina vontade, entreguei para a divina vontade, faça o que tiver que ser feito. O Senhor tem total liberdade aqui. O Senhor tem total liberdade de fazer o que o Senhor quiser, né? O Senhor é livre, né? Então, o Filho da Divina Vontade não faz, né? As orações que faz não é universal, né? Não é em nome de todos, né? Pede perdão em nome de todos, né? Então, né? Em nome de toda a minha família a gente oferece, né? E ofereci, faço, e eu tenho total liberdade, dou total liberdade para o Senhor, né? Para que o Senhor realmente, assim, purificar, né? A minha família e na pessoa da minha família, todas as almas, né? Porque, né, a gente não tem que fazer oração, assim, pessoal, né? E, assim, é assim, o que eu aprendi, né? Eu me sirvo muito das coisas que acontecem aqui em casa para fazer de modo universal. Né? Sempre vejo, né? Sempre quando acontece alguma coisa aqui, sempre me medito, né, de modo universal, o que acontece, né, nas almas, no mundo. E entreguei, né? E ele tá fazendo. Ele tá fazendo. Porque é assustador, né? Nossa, é assustador. Sabe? E é o que Deus quer, né? A gente só quer o que Deus quer. E Deus quer a salvação de todas as almas, né? É o que Deus quer, né? Que todas as almas conheçam a divina vontade, né?
E eu entreguei para a divina vontade, né? Faz o que tem que fazer, purifica, né? Purifica meu esposo, né? Purifica ele, né? A salvação dele, né? Que seja feita a sua santa vontade na vida dele, na vida do meu filho, né? Porque assim, é como eu só me lembrei, né, de Nossa Senhora. A gente viu que Nossa Senhora que vivia na divina vontade, né? Mas São José ali, né? Ele vivia ali, né? Ele recebia todos os efeitos ali, né, da vida na divina vontade ali, Nossa Senhora. Ele recebia também, né? Ele não vivia, mas ele fazia a vontade de Deus, né? Então é assim com os nossos também, né? Se estende, né? Não é uma coisa individual, a gente sabe que é universal. E se estende para os nossos, né? Então é isso, né? Eu primeiro queria partilhar sobre isso, né? Nesse ponto aqui, logo no início do vídeo. Nossa, olha só aqui mais na frente daqui do texto que ela tá lendo. E ela tá falando aqui, ó. Que aí a gente, né? A gente não fica assim, apegada ao sentimento, né? A preocupações. Tipo assim, que ela tá falando aqui, eu vou ler aqui. Porque esse trecho que ela tá lendo é sobre o ópio, né? Que a alma não fica ali, assim, do trecho que ela tá lendo é aquele que a pessoa reza, que tem aquela da fumaça e tem aquela da indiferença, né? E que Jesus está falando que é muito, claro que se agrada os dois, mas é muito melhor, assim, que eu não sei se todas as palavras assim que tá no trecho, mas é muito mais agradável para ele aquele com indiferença, né? Que é aquele que a pessoa não está sendo levada pelo sentimento, né? Aí, que é exatamente o contrário, né? As pessoas, se ela tá com indiferença, se ela tá fria para rezar, ela não reza, né? Então ela acha que só vai valer, só vai funcionar, né? Deus só vai abençoar, né? Se ela rezar o rosário, se ela ler para você, ela meditar com vontade, ela estando com vontade, né? E aí Jesus está falando aqui, ó, não é sentimentalismo, é ali, ó, pela inteligência, pela verdade, né? E não é pelo sentimento, né? Se tá com vontade ou não de fazer tal coisa, né? E é pela inteligência, né? E é interessante aqui que aí ela tá falando assim, ó. Eu vou ler aqui porque agora eu me perdi onde é que tava. Gosto. Então ele não gosta que a gente fique preso aos sentimentos, né? Né? Eu lá preocupada com as almas que ele pede, né, para me cuidar dessas almas, explicar para elas coisas e elas ficam bravas, né? Ela tá dizendo aqui. Elas ficam chateadas ou eu fico também, né? Alguma coisa acontece que a gente fica chateado, tipo assim, né? Eu me lembrei do meu esposo, como eu fiquei brava, chateada, e ele também, né? Vi que ele ficou um pouquinho chateado, meio assim, né? Tipo contrariado, porque ele não gosta de ser contrariado, né? Então, ele já fica meio assim porque foi contrariado. E, e eu fiquei brava, né? Porque Jesus me ficou muito bravo com ele, muito bravo. E assim, a gente não tem que se apegar, ficar preocupado se a pessoa vai ficar chateada ou não, né? A gente fica indiferente quanto a isso, né? Com esse sentimento, né? A gente fica indiferente, porque ela tá falando aqui, ó, porque a gente sabe que quem cuida é Deus. Então, assim, a gente não fica preso, né? E fica preocupado e se a pessoa vai ficar brava ou não, se a pessoa vai ali meditar diante daquele conselho ou não, se ela vai... A gente entrega, né? A gente faz aquilo que Deus pede, né? O que Deus está pedindo, a gente entrega o que Deus está pedindo e fica em paz, né? E é isso mesmo, fica em paz. Então, assim, na hora eu fiquei brava, né? Falei que ali Jesus falou ali que era para ser falado e pronto, tá entregue. E fique em paz, né? Não é ficar assim, ai meu Deus do céu, será que ele vai, né, pensar nisso? Será que ele vai ficar bravo? Pronto, ele vai ficar chateado comigo. E aí fica depois querendo analisar para amenizar aquilo que foi falado. Então, assim, não é assim. A gente tem que estar indiferente, não tem que estar se apegando a isso, se a pessoa vai ficar brava ou não. Mas sim, né, é falar a verdade. Né, aquilo que Jesus está pedindo para a gente fazer. Sem estar se preocupando com o humano, né? Ali com a vontade humana da outra pessoa. Mas entregar o que precisa ser entregue. Que Deus está pedindo e ficar em paz. Né? Então, isso foi exatamente isso, né? E tô em paz aqui. Tô preocupada se ele vai ficar com raiva, se ele vai... Não, né? Tô indiferente que eu fiz aquilo
né, a vontade de Deus, aquilo que Deus queria falar para ele, né, e pronto, tô em paz, né. Aí tá falando aqui, continuando sobre isso, né, dos estados de ânimos, né, e ele tá falando que Jesus mesmo disse que aqui é, né, que ele faz isso, é ele mesmo, né, que faz a gente sentir essas friezas, né, e essa vontade parece que não quer fazer nada, né, então esses estados de ânimos que vem, né, então é ele mesmo que dispõe, né, pra gente poder fazer o oposto, né, não é pra gente se entregar, mas aí a pessoa, né, o que faz, né? É por isso que está falando aqui o tema, estudar para a sua santidade ser confirmada, né? Porque se a gente não buscar esses conhecimentos, não ler os textos do livro do céu que Jesus está falando, aí a pessoa paralisa, né? A pessoa entende que é coisa dela e diante daquilo ela fica indiferente, né? E continuar ali, e fazer, apesar de, né? E não se deixar levar pelo estado de ânimo, né? Como que aqui ela está explicando, né? E continuar, né? Fazendo as coisas, não paralisar, né? Que ele falou, é aí que é mais puro, né? Não é pelo sentimentalismo, né? Que às vezes a pessoa quer fazer as coisas, né? Com vontade de fazer. Então, até ele tá falando, né? Que é a oração misturada com fumaça, né? E tem a oração ali com né? Na frieza, é a mais pura, né? Porque a pessoa não tá com aquela vontade de fazer, né? Não é uma coisa assim, ai, né? Quando tá bem, tá tudo bem, ótimo, né? Mas quando não tá, é aí, né, que Deus vai ver, né? É aí que prova o amor, a confiança, a fidelidade, né, para com Deus, o abandono, a resignação. Então, assim, apesar de, é diante disso que a pessoa tem que estar diferente, apesar de estar sentindo, né, os estados de ânimo, tem que entender, não é para paralisar, mas é para fazer o oposto, né? É para fazer o oposto, mas aí a pessoa não entende, é diante de uma dificuldade, né? Eu não estou conseguindo entender o que Jesus está falando aqui. Eu não consigo enxergar na minha vida a divina vontade, na prática aqui o que ele está fazendo, eu não consigo entender. E aí a pessoa quer desistir. E aí fala, não serve para mim. Então olha o que Jesus está falando aqui. Não é para isso, mas é para fazer o oposto, muito pelo contrário, né? É manter a constância, é continuar fazendo, né? É esquecer, né? Esquecer da dor que está sentindo, do estado de ânimo, né? Que aqui, ó, que ela tá falando aqui, ó. Eu vou até ler aqui a parte que ela tá lendo. As faço. Peraí, deixa eu só voltar um pouquinho. Cuidando meu serviço mesmo com os atos, estado de ânimo, né? Ele tá falando aqui, né? Que é cuidar dos serviços e tudo mais. Continuar mantendo, né? Ali a constância e fazer isso, não paralisar. Mesmo com o estado de ânimo, né? As pessoas normalmente não ficam, elas ficam chorando, nervosas. Vou desistir, não vou fazer, né? Paralisa. E ao contrário, ela fica se debatendo na cruz, né? E Jesus dispõe tudo isso para justamente fazer o oposto, que a gente já aprendeu esses dias, né? E aí ela fala, eu com toda a intenção as faço. Assim, Jesus falando, ó, eu com toda a intenção as faço, assim sentir mal. Ele faz, né? Ele faz a pessoa sentir mal de mal para dar em minha vontade o contrário dos males. Então, aí, olha a intenção. Então, por isso que é importante, como o tema aqui está falando, tem que estudar para ser confirmada a sua santidade, para entender o que Jesus está fazendo, o que Jesus está falando, o pensamento de Deus, porque se a gente for procurar viver na divina vontade, entender Deus com visão humana, não vai entender. Vai paralisar, vai ficar nervosa, vai se debater na cruz, né? Vai paralisar, vai entender o contrário. E olha aí, é o oposto, é para fazer o oposto diante da cruz, diante da dor, do estado de ânimo, né? Do marido do trabalho. E como a gente está falando aqui da mãe do trabalho, então, né? Ele faz isso para quê? Para dar em minha vontade o contrário dos males que tem. Então, é muito importante entender isso. Eu, com toda a intenção, né? Jesus falando, as faço sentir assim de mal. Miséria, debilidade, opressão. Faço elas sentir essas coisas, para elas poder dar um passo na fé. Acreditar, confiar em Deus, crer em Deus, esperar em Deus, na palavra dele, o que ele está falando. Não em si mesmo. Para fazer na fé, ó, pela inteligência, pela verdade, não é pelo sentimentalismo.
não é pelo que está sentindo, né? O que ela acha que está vendo ali, porque a visão do humano é muito limitada e débil, né? Então não vai entender com os olhos de Deus o que ele está fazendo, se for olhar no humano, né? Então você mesmo que está chateada, você senta aqui, faz vídeo, né? Quando você vê, você está falando de Deus, ele toma conta de você e você esquece da dor. É não paralisar, né? Mesmo diante da dor. É isso. Importante entender. Ai, que interessante que olha só. Jesus fala, minha filha, o ópio da alma é minha vontade. Que a gente já estudou sobre isso, né? Meu ópio é a vontade da alma. Então, assim, se a alma está em paz, né? Se a alma tá ali, tá tranquila, tá em paz, né? Apesar de, né? Então, o que tá deixando a alma em paz é por ela estar na vontade, resignada à vontade de Deus, né? Então, por isso que a gente vê, né? É quando a alma está se perturbando, se debatendo, né? Contrariada ali, né? Contrariando a vontade de Deus, murmurando e querendo fazer as coisas do seu jeito, né? É porque, assim, tá sem esse ópio, né? Porque o que dá ópio, o que traz paz é viver na vontade de Deus, é estar resignado à vontade de Deus. Isso é o ópio para nossa alma, né? E ele falando que o meu ópio, o ópio dele também, é ver a alma abandonada à sua vontade. Então, o ópio, né? Esse ópio, essa indiferença, essa paz, né? Que a alma sente, é estar ali conectada à vontade de Deus, né? É estar ali vivendo na vontade. Esse é o ópio da alma. É o que traz paz para a alma, é o que traz felicidade, né? Ordem, harmonia, equilíbrio, né? Na alma, que tudo isso que a alma sente é a vontade divina, né? É a vontade divina na alma, né? E Deus também, né? Esse ópio, né? Ele também recebe esse ópio, né? Porque por ele ver a alma ali abandonada à sua vontade. Então, que coisa incrível, né? Então, assim, né? Esse ópio que Jesus também sente é justamente o repouso que a gente estava meditando esses dias, né? Que a alma, que Jesus vem repousar na alma. Então a alma fica ali, ela recebe, né? A dor tá ali, né? Ela fazendo companhia a Jesus na dor. Então ele faz a alma participar das dores dele, enquanto ele descansa. Então quando a alma está sofrendo, ele está descansando. E ela está ali sofrendo em paz, resignada, né, à vontade de Deus, entendendo que é a vontade de Deus e tem um para quê, né? E a alma fica em paz, apesar daquela dor, ela não está se debatendo. Ela está em paz, então é o ópio, por ela estar na vontade de Deus, correspondendo à vontade de Deus. E Deus está também descansando na alma, é o ópio, por a alma estar resignada. Então é aquilo que a gente estava falando, né? Deus está descansando na alma. Ele descansa, esse é o ópio dele, que ele pode descansar na alma, repousar na alma, que a alma está abandonada à sua vontade, resignada à sua vontade, vivendo, né, da divina vontade. Então ele está tranquilo, como ele tá falando, né, que as dores, né, os espinhos, ele perde em mim, ó, aqui que ele fala. Jesus, e unido ao puro amor, este ópio que a alma me dá, tem a virtude de que os espinhos percam em mim a virtude de picar, tá vendo? E é o que a gente meditou, né? Esses dias, né? Sobre a questão da dor, né? Quando vier os estados de ânimo, né? Quando vier os estados de ânimo, a gente ficar em paz, não ficar se debatendo e não fazer o contrário, não se perturbar e não paralisar, entender que é Jesus, né? Comunicando a sua dor, né? E é um presente, né? E a gente receber assim, né? Essas luzes de sofrimento com alegria, apesar de toda a dor, né? A gente entender que, né? Que a gente está dando esse repouso para Deus, esse descanso, né? A gente está sofrendo, Deus está descansando e a gente tem que ficar em paz e feliz, né? De ver que Jesus está descansando, né? Que os espinhos não têm essa virtude de não picar mais ele, né? Que a gente está sofrendo, vamos dizer assim, no lugar dele, a gente está sofrendo no lugar dele. A gente está assistindo a dor para que Deus repouse, para que Deus descanse, para que Ele não sofra. Então, né, é por isso que a alma fica em paz e feliz,
Se sente feliz, é como a Aline tá falando, tá? Enquanto tá sofrendo dor, né? Tá ali cantando, olhando para Jesus descansar na alma, cantando para Jesus, né? Feliz por ver Jesus descansar, para ver que Deus não tá sofrendo, não tá sofrendo com as ofensas, né? Porque a alma ali se pôs em sentinela ali, né? E tá sofrendo, né? Tá sentindo as dores, né? Fazendo companhia a Jesus para que ele repouse. Então, é muito importante entender isso, que é só a confirmação, né? Estudar para confirmar, né? A gente só vai confirmar e entender se estudar, né? Para entender o que Jesus está falando, né? Pra, na prática, quando acontecer na nossa vida, tiver acontecendo no nosso dia a dia, a gente poder, vamos dizer assim, identificar, né? Ver, né? A divina vontade na nossa vida. Então, a gente só vai ver, compreender se a gente ver a divina vontade na prática, compreender o que Deus está fazendo na vida, né? Ao nosso redor e no mundo, se a gente estudar, né? É daí que a gente vai compreender e vai se confirmar através dos estudos, né? Esses pontos aqui que Jesus está falando é muito importante entender. Entender para poder na vida a pessoa prestar atenção, ficar atenta a isso, né? Porque Jesus, né, quando está purificando a alma aqui, ó, porque ele vai falar que tudo que suja a alma, o ar da alma, né? Tudo que vai sujar o ar da alma aqui, ó, estima própria, né? Ela tá ali falando, tá vendo, né? Eu tô falando, peraí, o que é que eu tô vendo aqui a descrição, peraí. A estima própria, complacência, né? A complacência de você, né? De se cuidar demais, de se defender, né? De se autoproteger, né? A estima própria ali, né? De você se achar o máximo, né? A complacência. A estima própria, né? Proteger, né? A si mesmo, a sua imagem, a opinião das pessoas em cima de você, né? Então, todas essas coisas, né? Suja a alma, tá vendo? Suja a alma. Então Jesus, o que que ele faz? Tá aqui o humano, né? Então ele se sente obrigado a enviar ali as friezas, né? A tentação, a frieza, a aridez, o vento das calúnias, de modo que esses ventos limpam o ar da alma e a purificam e reduzem a nada. A nada. Abre a porta ao tudo, a Deus, e tudo faz soprar, tanto os ventos perfumados, de modo que a boca aberta toma este ar e a deixa toda santificada. Interessante, né? Então, entender isso aqui é muito importante. Ficar atento, né? Porque é justamente isso, não é para paralisar, tá vendo? Aí vem a tentação, as friezas e as calúnias, e o que a pessoa faz? Se revolta e começa a se justificar, né? E não quer mais saber, dá as costas, paralisa no bem, né? E Jesus está fazendo isso para o contrário, né? Para ela ver, né? Ó, tá vendo como você tem coisa de humano ainda? Olha só como você tem estima própria, né? Se justifica demais, se autoprotege, tem amor próprio. É para isso, para mostrar mesmo as coisas que a gente ele não percebe, que a gente não vê, do humano. Então, né, para viver na divindade, ele vai purificar tudo isso e ele vai trazer, né? Se a alma tem complacência, estima própria, né, se autoprotege, amor próprio, ele vai expor. Ele vai expor justamente para, né, purificar, né? Não é para a pessoa paralisar, não é para ela se aborrecer, se debater e dar as costas e não é, mas é para purificar, né? É o vento que sopra, que limpa o ar da alma. E aí tô falando que tudo isso é para limpar, são ventos para limpar o ar da alma, é para purificar e reduzir a nada, né? Então assim aí, né? Então a alma tá tão cheia de si que entende o contrário. E aí fica se debatendo diante disso, né? Se deixa se levar, né? Pela frieza. Ali vem as calúnias, as humilhações e que o que ela vai fazer? Em vez de ela reconhecer, né? Em vez da alma reconhecer, é isso mesmo, Jesus. Né? Em vez de ela silenciar e meditar diante do que Deus está dispondo, que Deus está falando, vai se debater, vai reclamar, vai se autoproteger, vai se justificar, né? E aí não vai, né? Não vai ali limpar, não vai purificar a alma. Se, enquanto não se entender, então é tão importante entender esses pontos. Prestar atenção, né, no que está sendo estudado aqui, do que Jesus está falando, né? Para poder não... Porque a alma acaba se opondo à divina vontade
por essa falta mesmo de atenção, né, de prestar atenção nos conhecimentos, no que Jesus está falando, né? E nosso tema tem tudo a ver aqui, né? O tema do vídeo tem que estudar, dar atenção a Deus, né? Buscar os conhecimentos, estudar para a sua santidade ser confirmada, é muito importante, né? Não é por si mesmo, não é do seu modo e do seu jeito que a gente vai viver na divina vontade, não é do modo de Deus, né? Então, por isso que ele envia todas essas vezes, essas calâncias, que é para purificar a alma, né? Para purificar, para limpar a alma e reduzir a nada, para mostrar mesmo, ó, você não é nada, né? Mostrar quem somos nós e quem é Deus para nós, né? Quem é Deus e quem somos nós, o nada, e, né? Que somos nada e que somos totalmente dependentes dele, né? Que ele é o nosso tudo, é a nossa vida, né? Então, é interessante, né? Porque a pessoa está cheia de si mesma. E aí, para limpar a alma, né? Deus tem que enviar, né? Os ventos, né? Os ventos da frieza, fazer ela sentir toda a frieza das pessoas, né? Assim, no exemplo do grupo, né? Aquela frieza do gelo, né? No gelo que queima, né? Como a gente já meditou, é um gelo que queima, né? E a estima própria, né? Ocupações próprias. Aí ela sente, né? No grupo, aqui no grupo de estudo, né? Deus permite tudo isso acontecer, né? Toda essa frieza, né? E a gente está sendo, né? E aí às vezes, né, Jesus permite, né, que tem as correções, né, que a pessoa fica, a gente fique brava mesmo ali, né? Mas não brava ali de, como é que eu posso dizer? Mas bravo mesmo para purificar ali, para a questão, né, mesmo da divina vontade, reinar, né? Mas aí a pessoa entende no humano e vê, olha para si mesmo, nossa, essa pessoa me odeia, olha como essa pessoa não se importa, né? Porque tem estima própria, amor próprio, né? E se vê perfeita, acha que não tem, né? Não, isso não é comigo, isso não está acontecendo, e começa a se justificar, né? Então Deus permite tudo, por isso que Deus permite todas essas coisas, a divina vontade no grupo, né? E a pessoa fica nervosa, chateada, né? Fica impaciente e já fica achando que eu não serve, não vou sair do grupo. Então é muito importante a gente entender isso aqui, né? Entender para formar na nossa alma isso, né? Formar para poder viver isso na prática e praticar isso que está sendo estudado, né? Para se confirmar, a gente precisa praticar, né? O que está sendo falado, porque não se fica só nas palavras, como Jesus falando, no dia que a gente meditou, fica só nas palavras. Se a gente não viver, não praticar o que está sendo falado aqui, vai ficar só nas palavras, né? E aí Jesus fala aqui, né? Então, assim, a alma, quando vem esses ventos da frieza, que Deus permite tudo isso, né? Para purificar a alma, para reduzi-la, né? Para nos reduzir ao nada, né? Então, Ele permite todas essas coisas, né? Então, quando a alma para de se debater, né? De reclamar, de murmurar, de se autoproteger, né? E ali, né? E ela para, não fica se justificando, né? Mas medita diante daquilo que Deus está falando, né? E aí vai procurar meditar, entender, né? E não procurar se justificar, se autoproteger, né? Mas se reduz a nada, né? E ali a alma vai entendendo, não, realmente, Jesus está certo. É isso, né? Então ela se reduz, se aniquila, se reduz ao nada, né? E ali, né? E vai ali acalmando, né? Vai acalmando, vai entendendo, né? E é interessante aqui que Jesus está falando aqui, ó, a alma que vive nela, né? Na divina vontade. Ele está falando aqui, ó, é necessário. O que é necessário, né? Para viver na divina vontade? É que esteja com confiança, trabalhando junto comigo. Confiar em Deus, né? E não ficar, eu não consigo. Eu não posso, eu não entendo, tá difícil. Então, isso não é confiar em Deus, né? A confiança está em si mesmo, né? Então, isso é o eu. Então, para a alma viver nela, na divina vontade, ela tem que se abandonar em Deus, né? Não confiar em si mesma, mas em Deus, ó, trabalhar junto com Ele, como dona. Tudo esperam as criaturas desta alma, né? Então, os orvalhos benéficos, né? Ali os bens, né?
as almas do mundo universal esperam dessa alma que vive na divina vontade, né? Então, é sério, né? E se não o tem, elas se sentem defraudadas. E como pode dar-se se não estar com toda a confiança operando junto comigo? Então, como a alma vai se doar, né? Vai se doar, vai dar, vai trabalhar junto com Deus assim, né? Toda para Deus, se ela não confia, né? Tem total confiança, como é que ela vai se dar? Né? Então a alma só se doa, só ama, se doa, morre para si mesma, se confia em Deus. Confia em Deus. E opera junto com Ele. Ó. Por isso a alma que vive em minha vontade é necessária a confiança para dar. Tá vendo? Confiar para dar. A simplicidade para se comunicar. A todos com o desinteresse de si mesmo. Então, é esquecer de si, de estima própria, do que vão pensar, do que vão falar. Eu não sei falar direito. É o que Jesus está falando, simplicidade. Simplicidade. Se ele quisesse pessoas doutoras, ele tinha ido atrás de doutores, mas ele buscou os pequenos, os mais, as donas de casa. Então, ele quer simplicidade, não precisa falar bonito para se comunicar. Falar palavras bonitas, palavras difíceis para se comunicar. É simples. Simplicidade é com exemplos, né? Principalmente com exemplos, né? Da vida na prática, né? Na divina vontade. Então, simplicidade para se comunicar a todos. Com desinteresse de si, sem estima própria, sem ficar pensando no que o outro vai achar e pensar, mas fazer aquilo que a divina vontade está pedindo. Total desinteresse de si mesmo, né? Morrer para si mesmo, se doar, né, para a divina vontade, né, e para o bem das almas. Então a gente tá aqui, assim, que aí a Aline tá falando aqui, né, que é justamente o que acontece no grupo, né, que Jesus está trabalhando, né, em muitas almas, né, no grupo, né, trabalhando em nós, né, e se morrer para si, né, se esvaziar, para chegar nesse ponto, né, da confiança que Jesus está falando, né? E aí até que ela está falando aqui que muitos ainda não chegaram, né? Tá faltando essa confiança, né? E aí, que exemplo é esse, né? Para ela dizer assim, muitos não chegaram ainda. Justamente por esse eu não posso, eu não consigo, eu não sirvo, é difícil. Então se coloca, né? Acima, né? Você está se colocando ali, né? Maior que Deus. Então não está confiando em Deus, não confia na divina vontade, não confia, né, no trabalho de Deus, no que Deus ali não se abandona, né? Então não confia. Então é isso que Jesus está trabalhando, né? É muito no grupo isso, né? Para chegar nesse ponto de trabalhar com Deus na confiança, né? Então assim é de se preocupar. A gente tem que se preocupar muito, porque estamos estudando, né? Já há um tempo, né? A gente está estudando aqui e não é para continuar na mesma, né? Porque só está nas palavras, né? Então, se a gente for observar, está muito nas palavras, né? Mas cadê? Né? A vida prática, né? Tá só na teoria, mas não tá saindo disso. Então, como é que vai viver na divina vontade assim? Como é que Jesus vai tomar posse né, do dom da divina vontade? Como é que Jesus vai viver livremente na alma, né? Se ela tá toda cheia de si ainda, né? Se confia em si mesma, não confia em Deus. Então, assim, é pra gente, né, prestar atenção e se preocupar mesmo, né? Porque, como a gente tá falando, é realmente um absurdo a gente tá aqui, né, com o livro na mão, meditando, estudando há um tempo e tá na mesma, né? Tá na mesma. Não anda, não caminha pra frente, mas, né, estagna. Ou em vez de caminhar pra frente, né, parece que tá regredindo. Tipo assim, né? Então, tá investindo tempo e cadê? Ainda nada tá acontecendo na prática, porque não tá praticando, né? Não tá vivendo, né? É como tá dizendo aqui, tá confiando. A confiança tá em si mesmo. Então, por isso que não entende, não compreende, porque não confia em Deus, né? É Deus que vai nos capacitar, né? Ele, como ele falou, ele se dá todo. É a inteligência dele, é a memória dele, é os olhos dele, é as mãos, os passos dele, o coração. É todo ele vai se dar todo para a alma ali, né?
se doar. Ele vai se dar todo para a gente conhecer, né? Para a gente entender, vai dar a inteligência dessa sabedoria dele para que a gente doe esses conhecimentos. É para isso, filho da divina vontade, né? É para Deus, né? É para a divina vontade ser conhecida, é para doar, é para comunicar, é para isso que, né? Então é isso que, por isso que Deus investe tanto, né? Ele investe em cada um de nós, né? Está investindo no grupo, mas não é para a gente ficar de pernas cruzadas, é para doar, é para comunicar, né? Ele está investindo, ele quer os frutos, ele quer os resultados, porque ele está investindo muito, né? E aí a gente está meditando todos os dias, pega os trechos, medita e nada, né? E cadê? Né? Sabe? E não muda, né? Então é isso, tem que prestar atenção, né? Tem que se preocupar com isso, esse atraso, né? Porque tá atrasado e não era para estar, é para se preocupar porque tá atrasado, né? Pelo tempo que está meditando, né? Pelo que, né? É para crescer, não para paralisar, né? Não é para estar atrasado, realmente é para se preocupar, né? Isso.